Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de joelho. Bom, então, me desculpem esses barulhos, eu não consegui tirá-los ainda, tô tentando, mas vai assim mesmo. A articulação do joelho, então, a gente vai falar de duas articulações, a tíbio-femoral e a patelo-femoral. Como nós já vimos, né, no quadril, a gente falou de outras articulações, símfise púbica, sacroilíaca e acústio-femoral, propriamente dita, que é a articulação do quadril. Então, agora nós vamos falar de duas articulações do joelho, a entre a tíbia e a fíbula, que é a entre a tíbia e o fêmur, que é a tíbio-femoral, e entre a patela e o fêmur, que é a patelo-femoral. A tíbio-femoral é a primeira delas. Ela é uma articulação condilar ou dobradiça modificada. E aí eu chamo a atenção aqui de vocês para o modificada. Modificada por quê? Porque, em princípio, uma articulação, quando ela é classificada como condilar ou dobradiça, ela só pode permitir movimentos em um plano, que é o plano sagital. Ou seja, essa articulação só pode fazer flexão e extensão. É o caso, por exemplo, do cotovelo, que só faz flexão e extensão. No entanto, há alguns anos atrás, acreditava-se que o joelho era assim, que o joelho só fazia flexão e extensão. No entanto, descobriu-se que quando o joelho está em flexão, ou seja, quando você está, por exemplo, sentado aí na cadeira, você consegue fazer uns graus de rotação. Rotação interna e rotação externa. E aí, como a literatura toda já conhecia o joelho como dobradiça, optou-se por não trocar a nomenclatura, mas simplesmente acrescentar uma modificada. Ou seja, embora as articulações em dobradiça sejam conhecidamente, definidamente conhecidas como articulações que só trabalham em um plano de movimento, no caso, no plano sagital, fazendo flexão e extensão, decidiu-se acrescentar uma modificada na frente, já que o joelho também consegue trabalhar no plano transverso, fazendo rotação interna e externa quando o joelho está em flexão. Então, aqui só mostrando as funções do joelho. Quando você está de pé, por exemplo, e isso significa em cadeia fechada, você consegue fazer movimento, por exemplo, de agachar, de levantar, de sentar numa cadeira. Cadeia fechada, por quê? Porque o segmento distal, que é o pé, está no chão. Então, você consegue trabalhar esses movimentos. Já, por exemplo, quando você está em cadeia cinética aberta, ou seja, o segmento distal, que é o pé, o segmento distal ao joelho, quando ele está livre, a função do joelho, então, é posicionar esse pé no espaço. Enquanto em cadeia fechada, quando os seus pés estão fixos no chão, você consegue fazer movimentos, por exemplo, de sentar, levantar e etc. Aqui, então, mostrando a articulação patelo-femoral e a tíbio-femoral. Nós temos aqui a articulação patelo-femoral entre a patela e a tíbia, e aqui a articulação tíbio-femoral entre a tíbia e o fêmur. Patelo-femoral entre a patela e o fêmur, e tíbio-femoral entre tíbia e fêmur. E aqui, mostrando numa peça cadavérica. Então, aqui nós teríamos a patelo-femoral e aqui nós teríamos a articulação tíbio-femoral. Então, como eu disse, embora ela seja classificada como dobradiça ou gínglimo, ou a gente troca, ou a gente acrescentou a nomenclatura de ser gínglimo ou dobradiça modificada. Por quê? Porque ela permite movimento no plano sagital de flexão e extensão, mas ela também permite um movimento de rotação lateral e medial quando o joelho está em flexão. Eu vou explicar daqui a pouco por que é só quando o joelho está em flexão. Mas é somente nesse momento, se o seu joelho estiver em flexão, que você consegue fazer rotação interna e externa. Se o seu joelho estiver totalmente estendido, você não vai fazer rotação interna e externa do joelho. Você pode até tentar rodar, mas você vai acabar rodando o seu membro inferior inteiro, fazendo, então, na verdade, uma rotação interna e externa de quadril. Aqui falando, então, um pouco sobre os côndilos femorais. Os côndilos femorais, eles têm uma grande curvatura em antero-posterior e também são convexos no plano frontal, ou seja, o plano frontal é esse plano aqui, ó, é o plano da tela do seu computador, por exemplo. Então, no plano frontal, olha como eles são bem convexos, eles são bem redondinhos. Vamos dizer assim, eles são bem bundudinhos, os côncoros, os côndilos. E se a gente observar, o lateral aqui, ó, eu tenho aqui a diáfise do fêmur, o lateral, ele quase continua na mesma direção da diáfise do fêmur. Em compensação, o medial, ele se projeta muito medialmente. Olha como que ele vem para dentro. Ele vem muito mais para dentro do que o lateral vai para fora. Então, na verdade, o meu medial, ele é bem maior, o meu côndilo medial, ele é maior, ele se projeta mais medialmente. E, além disso, se a gente observar, se a gente fosse capaz, de traçar aqui retinho uma linha,
a gente ia ver que o côndilo medial, ele é mais baixo, ele é mais distal, ele se projeta mais inferiormente quando eu comparo com o côndilo lateral, que é esse côndilo de cá. Então, o côndilo medial, ele é mais para dentro, ele se projeta mais medialmente e é mais baixo do que o côndilo lateral. E aí, falando, né, um pouco sobre esses côndilos, os côndilos femorais, então, como a gente pode observar, eles são convexos, então eles têm essa bundinha aqui. Enquanto os platôs tibiais, eles já são côncavos. O nosso olhar, ele tem que ser para dentro da articulação. Se você olha para dentro da articulação, os côndilos femorais são muito convexos, enquanto os platôs tibiais são pouco côncavos, eles são mais rasinhos. Se a gente compara, por exemplo, com o acetábulo no quadril, ele é bem fundo o acetábulo, e ele encaixa bem com a cabeça do fêmur. Mas já aqui no joelho, a gente já tem côndilos bem redondinhos, côndilos femorais bem redondos, bem bundudos, e tem platôs tibiais bem rasinhos. E é por isso que a gente tem uma incongruência que vai ser solucionada pelos meniscos. Então, os meniscos vão proporcionar uma maior congruência. Além disso, como o côndilo medial ele é maior, ele tem mais superfície de contato do que o lateral. Então, os platôs tibiais, falamos dos côndilos, né? Os platôs, como eu disse para vocês, eles são côncavos, são assimétricos. O medial ele vai ser maior, ele tem uma superfície articular maior. E eles são rasinhos, como eu disse para vocês. Eles não são fundos, eles não são aqueles côncavos profundos, igual a gente tem no acetábulo. Eles são bem rasinhos, como se fosse um prato raso. E aí, se a gente observar, o platô tibial lateral, ele é mais alargado, mas em compensação, o medial ele é maior. E a superfície articular dele é aproximadamente 50% maior que o lateral. Além disso, só voltando aqui na figura, só um minuto. Se a gente voltar aqui na figura, a gente observa também que uma vez que o côndilo medial ele é mais baixo, ele aperta, ele comprime mais o platô medial da tíbia também, porque ele é mais baixo, então ele comprime mais. Então, dessa forma, eu de fato preciso de uma cartilagem bem mais espessa, e na verdade ela é 3 vezes mais espessa do lado medial, né, do que do lado lateral. E aí, como eu disse para vocês, eu tenho então meniscos, côndilos, na verdade, côndilos femorais que são bem mais convexos do que platôs tibiais côncavos, são bem mais rasinhos, então nós temos uma incongruência evidente, e essa incongruência então vai ser solucionada pela presença dos meniscos. Vou passar aqui para frente de novo só para a gente observar. Olha aqui para vocês verem como que é bem redondo, bem bundudo o meu platô tibial, e já o meu côndilo femoral, desculpa, e o meu platô tibial, ele é bem rasinho, ele quase não tem concavidade nenhuma, ele chega a ser quase reto. Então, o que eu preciso? Eu preciso de estruturas aqui laterais. A gente vê que o posterior aqui tá preservado, mas vocês estão vendo um corte, né, de lado. O posterior tá mais preservado, o anterior já foi destruído, mas isso aqui é porque é uma foto de peça cadavérica, né? Então, para que os meniscos servem? Só um minuto. Se a gente vê, eles vão ser mais espessos, então, na periferia e no centro. Para quê? Para aumentar o raio de curvatura dos côndilos mesmo. Obviamente, eles ajudam a diminuir atrito, porque são, né, uma superfície fibrocartilaginosa entre 2 ossos, então vai diminuir o atrito. Vou falar daqui a pouco dessa questão da distribuição de forças, distribuição e absorção de forças, porque tem uma figura melhor mais para frente. Mas se a gente observar aqui, então, olha só. Eles são bem mais grossos na periferia e bem mais finos no centro. Isso faz com que o quê? A parte de fora, então, agora fique mais alta. Se a parte de fora fica mais alta, significa que aquilo que não era tão côncavo, agora está ficando mais côncavo. Eu aumento o raio de curvatura da tíbia. É importante lembrar, e vocês vão ver daqui a pouco, que os meniscos são presos na tíbia. Porque é como se eles fizessem parte da tíbia. Eles aumentam o raio de curvatura da tíbia, tornam a tíbia mais côncava. Olha aqui como é que agora a beirada dela está muito maior, muito mais alta. Tornam ela mais côncava, mais congruente com os côndilos femorais. Para o movimento, né, para as articulações, na verdade, ficarem mais congruentes. Para as superfícies articulares ficarem mais congruentes. Então, como eu disse, né, os discos diminuem a fricção, aumentam a congruência.
são mais vascularizados na periferia. Então, se a gente observar, ó, os discos do lado de fora, eles vão ser muito mais vascularizados. O lado de dentro não é vascularizado. Não é no adulto. Na criança, até 10 anos, ele é totalmente vascularizado. Mas na fase adulta, a gente só tem vascularização dos discos na periferia. No centro, eles não são mais vascularizados. Então, como que eles são nutridos? São nutridos pela cápsula e pela membrana sinovial. Em relação àquela questão que eu falei com vocês sobre a absorção das forças, vamos nessa figura aqui embaixo, ó. Essa figura aqui embaixo, ela vai mostrar bem. Nessa figura aqui, desse lado de cá, é como se eu tivesse a presença dos meniscos aqui, ó. Os meniscos estão aqui. Tá clarinho, um amarelo clarinho, mas eles estão aqui. Aqui é como se eu não tivesse, eu tivesse retirado os meniscos. Então, olha só, pessoal, aqui a carga toda, ela vem dissipada e vem passando pela parte central e pelos meniscos, porque os meniscos são pontos de contato entre o fêmur e a tíbia. Então, a carga, ela é toda dissipada por essa região toda. Já aqui, se eu tiver a retirada dos meniscos, essa parte aqui não é mais, então, área de contato. A área de contato fica sendo só aqui no meio. Então, a carga, ela passa toda aqui no meio. Isso é perigoso. Muita carga passando por um pedaço, né? Um espaço pequeno. Eu tenho uma sobrecarga nessa região, um desgaste articular. E isso pode comprometer o bom funcionamento da articulação. Então, aqui só mostrando os meniscos. Eu tenho o menisco lateral e o medial. Esse aqui, ó, vai ser o menisco lateral. O menisco lateral, ele é mais circularzinho, estão vendo? Ele é um redondinho mais fechadinho. Enquanto o medial, ele é mais abertão. Mais abertão porque a gente viu que o côndilo femoral medial é maior, o platô medial da tíbia é maior. Então, esse côndilo é por isso que ele é mais abertão, ele é mais maiorzão, tá? Mas apaguem essa frase, essa fala que eu falei, ridícula, de que não é uma fala de professora do ensino superior, mas é só para vocês entenderem que os dois, né, são estruturas grandes, são estruturas robustas, que protegem de forma considerável a articulação do joelho, mas o medial, ele vai ser maior do que o lateral, não mais maior, né, pelo amor de Deus. Ele vai ser maior, ele vai ser um C mais aberto do que o lateral, que é um C mais fechadinho. Além disso, a gente vai ver um vídeo depois, que não está funcionando aqui na apresentação, eu vou abrir ele separado no final da aula, que o menisco lateral, ele é mais móvel do que o menisco medial, e além disso, o menisco lateral, ele se conecta com o ligamento cruzado posterior. Esse aqui, ó, é o ligamento cruzado posterior. Olha uma fibra aqui, ó, conectando o menisco lateral com o ligamento cruzado posterior, que é esse daqui. E o medial, ele se conecta com o ligamento colateral medial, que é esse daqui, se conecta com o ligamento cruzado anterior, que é esse aqui, e além disso ele também tem fibras em comum com o músculo semimembranáceo. Aqui então mostrando numa peça cadavérica, e aqui ó, dá pra gente perceber nitidamente que esse aqui é o lateral, como que ele é muito mais fechadinho, mais circularzinho, e o medial é bem mais aberto, é um Czão mais aberto. E aí mostrando dois ligamentos que são importantes quando a gente fala dos meniscos. O primeiro são os ligamentos transversos e o segundo são os ligamentos coronários. Para que servem os ligamentos transversos? Não dá pra gente visualizar direito, mas os ligamentos transversos são ligamentos que conectam um menisco no outro. Os meniscos, eles são conectados uns aos outros. Então, são ligamentos que vão ligar um menisco com o outro. Já os coronários são ligamentos que conectam os meniscos à tíbia. Olha aqui, ó, eu tenho um ligamento coronário aqui, que está conectando o menisco lateral no osso. Tem o outro aqui, ó, bem na pontinha, esse ligamentozinho aqui, que está conectando o ligamento medial ao osso da tíbia. Então, são ligamentos que prendem, fixam os meniscos à tíbia. E é por isso que eu já disse para vocês que os meniscos, então, acompanham os movimentos da tíbia. Então, por exemplo, quando a gente faz um movimento em cadeia aberta, se você estiver aí ó, assistindo a aula, fique de pé e faça um movimento de flexão do joelho. Quando você faz um movimento de flexão do joelho, a sua tíbia se move para trás. E, obviamente, então, os meniscos vão acompanhar a tíbia e vão se mover posteriormente. Já se você for fazer a extensão, a sua tíbia vai se mover anteriormente. E os meniscos acompanham a tíbia e também vão anteriormente. Por quê? Porque eles são conectados à tíbia, eles acompanham os movimentos da tíbia. Esse aqui é o vídeo que ele não tá querendo rodar, não sei se vai querer rodar agora. Não quer. Mas enfim, eu vou passar ele depois para vocês separado.
é que mostra como que o menisco lateral, que é esse daqui, é muito mais móvel que o medial. Se vocês observarem, o vídeo parou num momento que estava indo fazer a flexão. Estava começando o movimento de flexão do joelho. Se vocês observarem, o lateral ele já está indo para trás. Olha o espaço que eu tenho aqui, a diferença de espaço. O menisco lateral ele já está indo para trás, ele já está se movimentando, enquanto o medial está aqui paradão, olha o espacinho pequenininho. Essa linha aqui é a linha dos meniscos. Então, olha só, o lateral que eu disse para vocês que é mais móvel, ele já tá indo lá para trásão, ó. Enquanto o medial continua mais paradão. Mas a gente vai ver no vídeo melhor esse movimento. Esse aqui é uma questão sobre o alinhamento, né? O alinhamento tíbio-femoral. E aí vai ser importante pra gente ver que aqueles conceitos de valgismo e varismo de joelho. Olha só, se a gente observar, a gente tem dois eixos na perna, o eixo anatômico e o eixo mecânico. Primeiro, eu risquei ali o eixo anatômico. O eixo anatômico, então, é um eixo que vai seguindo, né, a diáfise do fêmur, vamos dizer assim. Então, o eixo anatômico, ele cruza aqui, essa primeira linha vermelha. Vou riscar agora o eixo mecânico. O eixo mecânico é uma linha vertical, então, eu acabei de riscar aqui, ó, é uma linha vertical. É a linha de sustentação do peso, passa no centro da cabeça do fêmur e vai até o centro do talos, que vai ser até, obviamente, lá embaixo, né, passa no meio do joelho. Faz uma distribuição simétrica do peso e, obviamente, como eu disse, passa no meio da articulação do joelho. Quando a gente traça essas duas linhas, a gente tem a formação de um ângulo aqui em cima, que é o ângulo, o ângulo que a gente chama, né, que vai nomear o valgismo ou varismo de joelho. Quanto que tem que ser esse ângulo? De 5 a 10 graus, essa diferença entre uma linha que passa verticalmente e essa diferença, né? Porque se a gente vê, então, o fêmur, ele não tá completamente na vertical. O fêmur tem uma inclinaçãozinha, ele é ligeiramente inclinado. Quanto inclinado? De 5 a 10 graus. Então, esse fêmur não é aqui, ó, completamente reto. Ele é ligeiramente inclinado. 5 a 10 graus inclinado. Se eu tiver um ângulo maior ou menor do que isso, eu vou ter consequência. Qual consequência, então? Eu vou ter o valgismo ou varismo de joelho. Então, quando o meu ângulo for maior que 10 graus, eu vou ter um valgismo de joelho. Quando o meu ângulo for menor que 10 graus, ou seja, 5 graus, menor, né, de 5 a 10 graus. Então, se ele é maior que 10, eu já saí da zona de possibilidade. Então, ele é valgo. Se ele é menor que 5, eu também saí da zona de possibilidade. E aí, eu considero ele um joelho varo. Essa questão da compressão aqui, eu vou explicar no próximo slide, porque a figura dá pra ver melhor. Então, aqui mostrando, olha só. Esse primeiro aqui, ó, é um indivíduo com valgismo de joelho e esse aqui é um indivíduo, então, com varismo de joelho. Olha só, pessoal, se a gente fosse traçar aqui aquela linha, né, do eixo mecânico, que é o eixo... o eixo mecânico e o anatômico, que é aquela linha vertical e aquela linha na diáfise do fêmur, esse ângulo que forma aqui em cima ia dar bem maior que 10 graus. E é por isso que esse indivíduo tem um valgismo de joelho. Se a gente observar o de cá, o fêmur dele nem está inclinado para fora, que é o natural, ele chegou até a ficar inclinado para dentro. Isso, então, significa que o ângulo dele é bem menor que 5 graus, né? O ângulo dele provavelmente aí está até negativo, e aí ele tem um varismo de joelho. Em relação àquelas cargas compressivas, aquela questão, a gente observa melhor, então, aqui nessa figura. Esse aqui, então, é um joelho o quê? É um joelho valgo. Valgo, gente, é valgo, eu brinco muito porque é para ajudar para decorar. Valgo é G de joelho, né? G de junto, pensando nos joelhos. Então, é valgo por quê? É G de junto. É óbvio que junto não escreve com G, mas é só uma forma da gente entender ou decorar melhor essa nomenclatura. Então, joelho valgo é joelhos juntos, tá vendo? Quando esse joelho se junta, eu tenho, olha só, vou tentar fazer com a minha mão aqui anteriormente. Então, olha só, eu tenho isso daqui. Se o joelho tá valgo, então agora, ó, esse aqui são os meus côndilos mediais, tá? Os meus dedões. Aliás, só um minuto que eu fiz merda. Mas eu descobri uma função sensacional que eu não sabia que nem eu mesma tinha. Olha só. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho os meus joelhos. Toda vez que eu tenho, então, tô pensando no mesmo joelho que tá assinalado, tá, pessoal? O joelho esquerdo do indivíduo. Então, esse aqui agora, então, na verdade, a minha mão aqui são os côndilos
o côndilo e platô lateral. Então, olha só, esse joelho de cá. Se esse aqui é o meu joelho esquerdo, a minha perna significa que ela tá fazendo isso. Ela tá indo pra dentro, né, ó, indo pra dentro. É o joelho esquerdo, minha perna vai pra dentro. Do lado lateral, que é esse lado de cá, ó, olha aqui, ó, que é esse lado de cá, eu vou ter um aumento das forças compressivas, enquanto de cá eu vou ter um aumento das forças de distração. É isso aqui, ó, o joelho tava normalzinho, o joelho foi pra dentro, olha lá, tava normal, foi pra dentro. Do lado lateral eu tenho um aumento das forças compressivas, enquanto do lado medial, que é aqui, ó, eu tenho um aumento da distração. A mesma coisa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Não vou voltar do lado de cá. A mesma coisa acontece, por exemplo, agora no varismo. Então, aqui, ó, agora, ao invés do meu joelho ir pra dentro, que é o que aconteceu aqui, meu joelho vai pra fora. Se o meu joelho agora tá indo pra fora, agora é o lado medial que tá tendo aumento das forças compressivas e o lateral que tá tendo aumento das forças de distração. Então, é exatamente isso que a figura mostra pra vocês. Quando o joelho vai pra dentro, aqui eu aumento as forças compressivas. Obviamente, se eu aumento as forças compressivas, eu aumento o desgaste nessa região. E aqui eu aumento, né, as forças de distração. No varismo, a compressão é do lado medial e a distração é do lado lateral. Ok. Então, aqui é só mostrando um paciente que tem um varismo. Se ele tem um varismo, então lembrando que ele vai ter um desgaste medial. Então, de fato, ele tem... Aqui é só... ali naquele slide seria só mostrando... o paciente, né, que fez uma cirurgia corretiva e melhorou essa situação ali no raio-x. Mas isso aí depois vocês vão ter oportunidade de ver em outras disciplinas. Aqui, né, então, é mostrando, pessoal, um conceito que é importante. Lembra que a gente falou de coxa vara e coxa valga, agora, né, estamos falando de joelho valgo, joelho varo? Uma coisa leva a outra. Esse indivíduo, por exemplo, ele tem a coxa vara. Por quê? Porque o ângulo de inclinação, que é o ângulo entre a cabeça e a diáfise do fêmur, né, cabeça e colo, e diáfise do fêmur, é menor que 125 graus. Se ele é menor, esse indivíduo tem a coxa vara. Uma coxa vara leva o indivíduo a desenvolver um joelho valgo. Kênia, mas é o contrário mesmo? É o contrário mesmo. O indivíduo que tem uma coxa vara pode desenvolver um joelho valgo. E o contrário, se esse ângulo aqui fosse maior, e no caso, então, esse fêmur estaria abertão para o lado de cá, porque esse ângulo teria que ser maior que 125, e se esse fêmur, então, fosse abertão para o lado de cá, esse indivíduo ia ter uma coxa valga, mas em compensação teria joelhos valgos. Varos. Desculpa. Aqui, então, só mostrando, né, uma criança com valgismo de joelho, e aí vocês vão ver depois na aula de tornozelo que ele também tem um valgismo de tornozelo, mas só quando chegar na aula de pé. Aqui, então, mostrando, né, casos. Aqui em cima eu tenho um indivíduo, né, normal. Aqui o indivíduo com joelho varo. E aqui em cima o indivíduo com joelho valgo. Aqui mostrando, né, o indivíduo com joelho varo. Ele fez já cirurgia, né, através de correção cirúrgica no pezinho, na perninha direita. Vai fazer posteriormente na esquerda. Aqui o indivíduo, né, com esse varismo bilateral. Valgismo bilateral e também aqui valgismo bilateral. Como a gente sabe, então, como vocês viram, varismo e valgismo são alterações do alinhamento do joelho no plano frontal. Mas eu posso ter desalinhamentos no plano sagital. Então, por exemplo, esse aqui é um indivíduo normal. É um indivíduo que não tem alteração nenhuma do joelho no plano sagital. Então, esse indivíduo, quando a gente para com o joelho, né, para de pé, o certo é a gente ter fazer no máximo uma hiperextensão de joelho de até 10 graus. Então, vamos supor que esse indivíduo faz uma hiperextensão de até 10 graus, o que é normal, o que é fisiológico. Todo mundo aqui, cada um de vocês vai conseguir fazer mais ou menos, mas até 10 é normal. Eu digo para vocês que a linha de ação da gravidade, ela passa anterior à articulação do joelho. Então, a linha de ação da gravidade passa anterior. Se ela passa anterior à ação do joelho, ela vai querer o tempo inteiro estender esse joelho, concorda? Se a gravidade está passando na frente desse joelho, o tempo inteiro ela quer estendê-lo. Se ela estivesse passando atrás, ela queria o tempo inteiro fletir seu joelho, mas não. Ela passa na frente.
Isso significa que a gravidade faz, então, um torque extensor no seu joelho. Porque ela passa à frente dele, ela está querendo o tempo inteiro estender, como se fosse dobrar o seu joelho para frente. O seu joelho dobra para frente? Não, não dobra, porque você tem uma resistência passiva enorme posterior do joelho. Cápsula, ligamentos, tensão passiva muscular. Então, você tem mecanismos passivos posteriores do joelho que não deixam esse joelho se dobrar para frente, mesmo que a gravidade passe anteriormente. Mas vamos pensar agora num indivíduo aqui, ó, que tem uma hiperextensão. Um indivíduo normal, indivíduo com hiperextensão. Olha aqui, o indivíduo que tem uma hiperextensão, a linha de ação da gravidade continuaria passando aqui, ó, onde ela passa. Só que esse joelho agora foi muito mais para trás. Se esse joelho foi muito mais para trás e a linha da gravidade passa aqui, ó, eu afastei a linha de ação da gravidade do eixo, que é o joelho. Se eu afastei, eu aumentei o braço de alavanca de ação da gravidade. Se eu aumentei o braço de alavanca dela, se eu melhorei a vantagem mecânica dela, eu aumento o torque extensor de ação da gravidade. Se eu aumento, quer dizer que agora a gravidade, só por existir, está produzindo muito mais força de extensão no meu joelho. Esse joelho tem uma tendência de se dobrar para frente muito maior agora. E aí eu preciso de um fortalecimento, eu preciso de muitas estruturas posteriores aqui para tentar compensar essa ação da gravidade. E é isso que de fato pode acontecer. Daqui a pouco eu volto nesse slide. Esse então aqui, por exemplo, é o caso de um paciente, né, que tinha essa hiperextensão do joelho. E olha só, com o tempo ele vai alongando, ele vai esticando definitivamente essas estruturas. Quando você corrige, no caso aqui ele colocou tipo um saltozinho. Quando você corrige, e obviamente ele corrigiu esse salto, subiu, a tíbia rodou um pouco para frente. Se a tíbia veio um pouco para frente, é como se esse indivíduo estivesse fazendo uma flexão parcial de joelho. Quando ele faz essa flexão parcial de joelho, olha como que tá já a cápsula, as estruturas posteriores. Já tá tudo frouxo. Por quê? Porque de tanto ficar jogando para trás, elas já se alongaram, elas já se esticaram demais. Então, isso aqui é problemático. O que pode causar isso? Vou voltar lá naquele slide. Algumas situações. Primeiro, um controle postural deficiente, uma pessoa que fica jogando o tempo inteiro o joelho para trás. Ou pode ser problemas neurológicos. Primeiro, indivíduo que tem espasticidade do músculo quadríceps. Ou paralisia dos músculos flexores. Vamos lá. O indivíduo que tem espasticidade é o quê? São contrações involuntárias do músculo. Se o quadríceps desse indivíduo fica, né, se contraindo de forma involuntária o tempo inteiro e o quadríceps é um extensor de joelho, ele vai ficar querendo jogar esse joelho toda hora para trás. Ou o contrário, ao invés de ser um extensor de joelho que está hiperativo, que está ativando demais, eu posso ter uma hipoatividade dos flexores de joelho, que são os músculos posteriores. Se eu tiver uma hipoatividade deles, se esses músculos aqui de trás forem mais... estiverem, né, paralisados por algum motivo, um paciente que tem um AVE, um AVC, né, um paciente que teve uma paralisia, os músculos posteriores que teriam que equilibrar esse torque da gravidade não dão conta. E aqui, então, mostrando casos, né? Isso aqui é uma criança que começou com uma hiperextensão, tinha, né, uma hiperextensão e ao longo do tratamento, a evolução. A gente pode usar órteses para tratar esse indivíduo, vocês vão ver isso depois em próteses e órteses. Aqui um caso de uma criança, né, bem grave, uma hiperextensão bem grave. E aí, então, só falando de quais são os mecanismos, né, de proteção do joelho e da cápsula articular, né? Quais que são os componentes da cápsula articular? Primeiro, a cápsula, ela tá tensa se você estiver com o joelho em extensão e ela se relaxa quando você tá mais ou menos com 30 graus de flexão. Ela inclui como eu disse, né? Ela é uma articulação sinovial, porque se ela tem a classificação, né, de condilar, dobradiça, seja o que for, são tipos, né? São subtipos de articulações sinoviais. Então, ela tem cápsula articular, membrana sinovial, nananana. A cápsula articular, ela engloba as duas articulações que a gente vai falar hoje, né? Inclusive, a gente já tá falando da tíbia femoral e daqui a pouco vamos falar da patelofemoral. E ela é reforçada por algumas estruturas. Anteriormente, ela vai ser reforçada pelo tendão do quadríceps e pelo ligamento patelar. Posteriormente, ela vai ser reforçada pelos ligamentos poplíteo, oblíquo e arqueado. Eu vou falar desses ligamentos daqui a pouquinho para vocês separados e vou mostrar a foto deles. Medialmente e lateralmente, ela é reforçada pelos ligamentos colaterais, que eu vou falar para vocês, e anteromedialmente e anterolateralmente pelos retináculos. Então, vamos ver aqui, ó. Anteriormente, ela é reforçada pelo ligamento quadricipital, que é o ligamento do tendão do quadríceps na patela,
e pelo tendão patelar, que é o ligamento da patela até aqui na tuberosidade da tíbia. Lateralmente, ela é reforçada pelo ligamento colateral medial, pessoal, que é esse ligamento aqui, ó, que eu tô seguindo. Esse verdinho aqui é bursa, que nós já falamos sobre as bursas, mas não tem bursas tão importantes assim no joelho. Mas, enfim, esse aqui, ó, é o ligamento colateral medial, que vai daqui até embaixo, e esse aqui é o ligamento colateral lateral. E, além disso, eu tenho os dois retináculos. Retináculos são essas estruturas aqui, ó, esbranquiçadas. Retináculo medial é uma estrutura, né, que é uma extensão do vasto medial. E o retináculo lateral é uma estrutura que é uma extensão do vasto lateral. Retináculo lateral e retináculo medial, né? Vou falar disso aqui daqui a pouquinho para vocês. Aliás, vou falar agora. É importante a gente lembrar, pessoal, então, que eu tenho ligamentos colaterais laterais e colaterais mediais. Então, ó, aqui eu tenho o ligamento colateral lateral e aqui eu tenho o ligamento colateral medial. Esses ligamentos são importantes para ajudarem a gente a excessos de valgismo e de varismo. Então, vamos ver aqui na figura. Olha para vocês verem. Esse indivíduo é um indivíduo normal. Já esse indivíduo é um indivíduo que tem o joelho junto, né? Valgo, G de junto. Os joelhos juntos. Olha como, se os joelhos estão juntos, olha como que eu tenho uma distração dos componentes mediais e uma compressão dos componentes laterais. Então, aqui nesse caso, os meus ligamentos colaterais mediais, que estão representados bem grosseiramente, né, como essas linhas pretas, eles vão se distender nessa posição e vão limitar esse indivíduo a ter um excesso de valgismo. Então, aqui, ó, no joelho valgo, o ligamento colateral, a parte medial, né, sofre uma distração. Então, esses ligamentos colaterais mediais vão se esticar e vão limitar o excesso de valgismo. Já aqui eu tenho um joelho varo. Olha como agora eu vou ter compressão das estruturas mediais e distração das estruturas laterais. Então, agora são os ligamentos colaterais laterais que vão se esticar e vão impedir que esse quadro aí progrida. Aqui mostrando, então, a patela está aqui na frente, eu tenho ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Além disso, outra estrutura que é muito importante para a estabilização do joelho é o trato iliotibial. O que é o trato iliotibial? Aqui eu vou ter um músculo tensor da face lata. O músculo tensor da face lata, ele vai depois, ele sai dele, vamos dizer assim, né, um pedaço, um tendãozão grande, uma fáscia grande, que chama né, trato iliotibial. E o trato iliotibial, ele se insere lateralmente aqui no joelho. Então, ele reforça o aspecto anterolateral. Por quê? Porque ele se insere anteriormente e lateralmente aqui no joelho. Além do ligamento colateral medial e do colateral lateral, eu tenho mais dois outros ligamentos importantes, que são os intra-articulares, os ligamentos cruzados. O ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então, vamos ver. O ligamento cruzado anterior, ou também chamado de LCA, que é, né, muito conhecido como LCA, então ele sai da área intercondilar anterior e se fixa no côndilo femoral lateral, mas, né, não é nada fundamental ou obrigatório, assim. O que vocês têm que saber é que ele está mais ou menos no meio da tíbia e do fêmur e que ele tem essa orientação. O que faz ele ter essa orientação, né? O que implica, na verdade, ele ter essa orientação? Se essa tíbia aqui quiser deslizar para frente, o que acontece com ele? Ele se estica. Então, se a tíbia quiser deslizar, esse ligamento se estica e não deixa. Então, ele resiste a um deslizamento anterior da tíbia. Além disso, por causa da orientação dele, ele também resiste à rotação medial. E como ele está no meio certinho, ele vai resistir tanto o estresse em varo quanto em valgo. Já o LCP, eu vou voltar aqui só para vocês verem. O LCP, ele tem uma orientação contrária. Então, se o LCA, ele tem essa orientação, o LCP vai ter essa orientação. Os dois juntos, eles formam como se fosse um X. Eles têm orientações contrárias. Então, o LCP fica desse jeito aqui, ó, que eu tô mostrando na caneta. E aí, se a tíbia quiser vir para posterior, ele que fica desse jeito se estica e não deixa a tíbia vir para posterior. Então, se o LCA resiste que a tíbia vá em deslizamento anterior, o LCP, que tem esse outro formato, não deixa a tíbia vir para posterior.
Então, ele resiste, né, ao deslizamento posterior da tíbia. Também resiste a estresse tanto em valgo quanto em varo, porque, como eu já disse, eles ficam no meio. Então, quanto um quanto o outro, eles vão se esticar e também limita movimentos de rotação da tíbia. Lembrando, então, aqui que isso está mostrando a figura de um LCP, um ligamento cruzado posterior lesionado. Então, aqui falando sobre os dois ligamentos que eu falei lá atrás e que eu ia falar, que eu ia mostrar para vocês de novo com foto. É o ligamento poplíteo, oblíquo e o poplíteo arqueado. O ligamento poplíteo oblíquo, ele é uma expansão do músculo semimembranoso. Então, se a gente lembra lá da anatomia, aula de quadril, o músculo semimembranoso, ele é medial ao seu joelho. Então, obviamente, se o poplíteo oblíquo é uma expansão dele, ele também vai ser medial. E, obviamente, eu tô falando do lado, né, do aspecto posterior do seu joelho. Então, esses ligamentos ficam posteriores, como eu já disse lá atrás. Se ele é posterior, ele fica tenso completamente em extensão e, obviamente, se você tentar fazer uma hiperextensão, ele vai se distender, vai limitar. Além disso, porque ele fica no lado medial, lembra que eu disse para vocês que o ligamento colateral medial é o que resiste estresse em valgo? Então, o oblíquo, que também está do lado medial, ele também vai resistir estresse em valgo. Já o arqueado, e aqui então a gente consegue ver a figura dos dois, ele já, se o oblíquo fica do lado medial, o arqueado fica do lado lateral. Aqui, ó, é o poplíteo oblíquo e esse aqui é o poplíteo arqueado. Então, são esses dois aqui, esse no aspecto medial, esse no aspecto lateral. Lembrando que a fíbula é lateral ao seu joelho. Então, esse aqui é o lado lateral e esse é o lado medial. Lembrando que, olha aqui, o côndilo medial, de novo, como ele é muito maior que o côndilo lateral. De novo, se eles estão posteriores, ele também é tenso em extensão completa. Então, se você quiser fazer uma hiperextensão, ele vai se distender. Mas o arqueado agora, ele fica lateral. Então, ele vai limitar, né? Ele vai distender se você fizer estresse em varo. E aqui, então, falando agora um pouco sobre a musculatura. O quadríceps, ele é um músculo que ele tem a eficiência dele afetada pela patela. Nós já falamos sobre a patela, ele é uma polia anatômica fixa, nós não temos polias móveis no corpo humano, ela é uma polia fixa que serve justamente e somente então para quê? Somente para mudar a linha de ação de um músculo, que é isso que a patela faz, né? E aumentar o braço de alavanca do quadríceps. Ele tem uma ação, né, de mais ou menos 60 graus de flexão, o maior torque dele, se você estiver fazendo uma força isométrica em 60 graus, e isocinética a 45, mas isso é só uma questão, só uma curiosidade. Além disso, a ação do quadríceps, a força que ele produz, vai depender de vários componentes. Primeiro, o braço de alavanca dele. O braço de alavanca é aquele que eu disse pra vocês, né? Quanto maior o braço de alavanca de um músculo, melhor vai ser o... Vou arredar aqui um pouquinho pra trás, só pra pegar o slide todo. Então, quanto maior o braço de alavanca, maior a vantagem mecânica que esse músculo tem. Ou seja, ele pode se dar o trabalho de produzir menos torque para fazer a mesma força. Depende do comprimento ideal, lembra daquilo que eu falei com vocês? Comprimento ideal é aquele ponto que o músculo está de contração, que tem o máximo de formação de pontos entre actina e miosina, e obviamente também depende do tipo de contração. Eu já falei com vocês que na contração excêntrica desenvolve mais tensão que a contração concêntrica. Então, aqui mostrando, né, o quadríceps. O quadríceps já foi um músculo conhecido por ter só 4 músculos, por isso que o nome dele é quadríceps. Hoje, na verdade, foi descoberto o músculo articular do joelho, que seria um 5º músculo no músculo, né, do quadríceps, mas a nomenclatura não mudou, né, ele continuou sendo conhecido como quadríceps. As ações desse articular do joelho ainda estão sendo estudadas. Acredita que ele tem uma ação fundamental. No joelho nós temos dobras na cápsula, dobras na membrana, que a gente chama de plicas, e essas plicas não podem ser, como ela é muito frouxinha, ela não pode ser apertada, pinçada quando a gente faz extensão. Então acredita-se que esse articulado do joelho é um dos responsáveis por esticar essa membrana na hora que a gente estende o joelho, mas esses estudos ainda estão sendo realizados. Mas, de qualquer forma, eu tenho, né, então, o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio está aqui de baixo, e o articular do joelho é um pequenininho que também está aqui ainda debaixo do vasto intermédio. Então, aqui mostrando, né, os músculos para vocês, reto da coxa, vasto lateral, que é o reto da coxa é o vermelho, né, o vasto lateral, que é o rosa, o vasto medial, que é esse laranja, amarelo, não sei,
O vasto intermédio, então lembrando que esse aqui não é mais o reto femoral. Se fosse o reto femoral, ele tinha que vir até aqui em cima, porque o reto femoral cruza a articulação do quadril. Esse é o vasto intermédio. Ele fica logo debaixo do reto femoral. Então, nessa figura aqui foi retirado o reto, que viria até aqui em cima, para vocês verem o vasto intermédio, que fica exatamente embaixo do reto femoral. Os músculos flexores do joelho. Quem são os músculos flexores do joelho? Corrijam aí, nós temos 6 músculos que são biarticulares: semitendíneo, semimembranáceo, bíceps, sartório, grácil e gastrocnêmio. Essa produção de força, obviamente, depende da posição do quadril e do tornozelo. Por quê? Porque se são músculos biarticulares, dependendo da posição do quadril e do tornozelo, podem entrar em insuficiência ativa ou passiva. Além disso, nós temos mais 2 uniarticulares, que são o bíceps e o poplíteo. Temos 4 flexores que atuam mais se o joelho estiver em rotação medial, que é o semimembranoso, semitendíneo, poplíteo e grácil. Por quê? Porque são músculos que estão do lado interno, do lado medial. E temos um flexor que ajuda mais se o joelho estiver em rotação externa, que é o bíceps femoral. Por quê? Porque o bíceps fica do lado externo, do lado lateral do joelho. Lembrando, então, pessoal, motor primário de flexão do joelho, isquiotibiais. Motor primário de extensão do joelho, quadríceps, ok? Então, aqui mostrando, né, os isquiosurais, eles são mais efetivos com o quadríceps fletido. Isquiosurais e isquiotibiais é a mesma coisa, tá ok, pessoal? Gastrocnêmio, ele também ajuda, mas ele só ajuda nos 45 primeiros graus de flexão. E ele também evita a hiperextensão de joelho. O sartório, nós já falamos, embora ele seja um músculo bem mais efetivo no quadril, ele também tem potencial de fazer rotação medial do joelho, uma rotação medial da tíbia. O grácil também tem, porque também se encontra no aspecto, né, no lado medial do joelho, também tem potencial para fazer rotação medial da tíbia. A pata de ganso, só lembrando, né, da anatomia lá, é uma estrutura importante, nós vamos aprender a palpar ela na prática. Ela é composta por 3 músculos, tendão de 3 músculos, né, do sartório, do grácil e do semitendíneo. Ela estabiliza o aspecto anteromedial do seu joelho. E aí, pessoal, agora uma coisa que é importante eu falar pra vocês, é sobre o mecanismo de travamento e destravamento do joelho. Todas as vezes que você faz uma extensão de joelho, obrigatoriamente e involuntariamente, o seu joelho, no finalzinho da extensão, a sua tíbia roda um pouquinho externo. Ela roda um pouquinho externo e trava o seu joelho. E é por isso que quando o seu joelho está em extensão, você não consegue fazer rotação interna e externa dele. Você só vai fazer rotação interna e externa se o seu joelho estiver em flexão. Então, todas as vezes que você estende o seu joelho, ele faz... Vou até tentar mostrar aqui de novo. Você tá aqui, ó. Todas as vezes que você faz uma extensão, automaticamente o seu joelho dá uma rodadinha. Então, aqui, ó. Fiz uma extensão e ele roda e trava. Não ficou muito bom minha mão, né, na imagem, não? Mas, né? Entendam, né? Ou aceitem isso. Quando você vai, por causa dessa incongruência, porque você tem um côndilo femoral mais baixo que o outro, quando você estende completamente, todos os côndilos têm que encostar igualmente no seu platô tibial. Então, isso leva até essa torção lateral da tíbia. Mas, ao contrário, se você vai estender e aí ele trava fazendo uma rotação lateral, quando você vai fazer uma flexão, ele precisa o quê? Se destravar. E quem faz esse destravamento é o músculo poplíteo. O travamento, ele é mecânico, ele é automático. Mas para destravar, eu preciso de uma ação muscular. E essa ação muscular é do poplíteo. Então, se ele estiver em cadeia aberta, que é o que a gente, né? Se você tá aí de pé e quer fazer o movimento de flexão do joelho, ele roda medialmente a sua tíbia. Mas se você estiver em cadeia fechada, obviamente, ele não pode mexer na sua tíbia, ele vai ter que mexer no fêmur. Então, ele tem que fazer o contrário, ele tem que rodar o fêmur lateralmente. Porque, no final das contas, se ele roda o fêmur lateralmente, a tíbia ficou medializada. E é isso que a gente quer. A gente quer uma tíbia rodada em medial para conseguir destravar o seu joelho, já que travá-lo significa rodar em rotação externa. Mas isso, pessoal, é importante que é uma coisa... Esse é um movimento involuntário. Ele acontece só no finalzinho da extensão e no início da flexão, e você não faz isso de forma voluntária. Então, aqui só mostrando os músculos, né? Os isquiosurais ou isquiotibiais, o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps. Então, o bíceps, né, é o vermelhozão aí, o número 1, é lateral. O semimembranáceo é o amarelo, é o mais de baixo, o 4. E o semitendíneo é o de cima, o número 3, o rosa.
Então, aqui mostrando cada um dos músculos, né? Não vou parar em cada uma dessas aqui. O músculo poplíteo, então, é esse músculo pequenininho aqui que a gente observa. É ele que é o responsável, né, pelo destravamento do joelho. O travamento é algo mecânico, mas destravar eu preciso de ação muscular. O músculo plantar, que é um músculo pequenininho também, posterior na panturrilha. E aí, aqui lembrando, nós temos algumas estruturas, então, que são necessárias. Toda articulação, ela precisa de estabilidade. Nós já falamos sobre isso. Estabilidade estática, ela é dada por estruturas que não produzem força, não produzem contração muscular. Enquanto a dinâmica é dada por estruturas que produzem contração. Então, a estática é dada por isso aí, ó. Coisas que não têm capacidade de produzir força própria, são somente componentes passivos. A cápsula, o ligamento cruzado anterior, o posterior, ligamento colateral medial, colateral lateral, trato iliotibial, o arqueado e o poplíteo oblíquo. Se a estabilidade estática é dada por esses componentes estáticos, a dinâmica é dada pelo quê? Pelos músculos, que são os caras que conseguem fazer contração, que conseguem produzir força de forma ativa. Quadríceps, pata de ganso, que é sartório, graço, semitendíneo, semimembranáceo, bíceps e poplíteo. E aí, aqui mostrando, né, os movimentos, nós podemos fazer um movimento, então, de flexão e extensão do joelho. Nós temos, então, um côndilo que passa, um eixo que passa pelos côndilos femorais. Aqui eu tô falando que não é fixo. Isso significa que o quê? Ó, eu tenho um movimento aqui e o eixo, então, tá passando aqui. Esse eixo falar que esse eixo não é fixo, significa que ele oscila um pouco aqui. Mas ele nunca, pessoal, vai deixar de ser látero-lateral. Então, se eu estou fazendo um movimento no plano sagital, esse eixo é látero-lateral. Então, ele nunca vai deixar de ser látero-lateral. Ele pode oscilar aqui, ó, pra frente, pra cima, dependendo da posição dos côndilos, mas ele sempre vai ser látero-lateral, ok? E, obviamente, ele é um movimento que depende da ação dos músculos, principalmente de músculos biarticulares que podem entrar em insuficiência. Já a rotação, ela tem um eixo também. A rotação, ela acontece nesse plano, no plano transverso. Então, o eixo, ele é supero-inferior ou crânio caudal ou vertical, é desse sentido. O movimento acontece aqui, então o eixo é desse jeito. É um eixo longitudinal que passa entre os côndilos. A ADM também depende da posição do joelho, obviamente. Por quê? Porque se tiver em extensão, você vai fazer rotação de joelho? Não, você só faz rotação de joelho se você estiver com o joelho em flexão. E você faz mais ou menos 40 graus desse movimento para fora e 30 graus, né, para dentro. Ou seja, você tem até 40 graus de rotação lateral e 30 graus de rotação medial. Só faz isso se o seu joelho estiver em flexão. À medida que você vai caminhando para a extensão, esse movimento diminui. Ou se você também estiver em flexão completa, o movimento diminui. Aqui, então, só falando, o seu joelho em flexão. Geralmente, os seus meniscos estão relaxados, mas não é a posição de ajuste frouxo, tá certo? A posição de ajuste fixo, ou que a gente chama de closed packet position, é onde os ligamentos estão tensos, meniscos fixos, a gente não consegue fazer rotação, é a extensão do joelho. Então, é onde a maioria dos seus ligamentos estão tensos, meniscos estão fixos, você não consegue fazer a rotação, lembra? A rotação voluntária, esse é o ajuste fixo. O ajuste frouxo é mais ou menos, que é a posição de repouso, é mais ou menos 25 graus de flexão. Enquanto o ajuste fixo, eu acabei de falar, é a extensão completa, com rotação lateral da tíbia. Que rotação é essa? Aquela rotação automática que acontece sem a sua vontade. É uma rotação involuntária. Então, aqui mostrando, a gente faz, né, mais ou menos 140 graus de flexão e extensão do joelho. Já falei, é um eixo que é oblíquo. E aí, você pode fazer mais ou menos de 5 a 10 graus de hiperextensão. E aí, aqui só mostrando, pessoal, como que acontece, né, aquele movimento de deslizamento e rolamento, a regra do côncavo e do convexo. Então, eu vou mostrar aqui na figura, que fica mais fácil de mostrar para vocês. Olha só. Isso aqui, ele tá te mostrando, a primeira coisa que eu vou explicar é o seguinte. Olha só. Quando a gente faz movimento em cadeia aberta, vai ser a tíbia que desliza sobre o fêmur, não é isso? No entanto, você pode ter o contrário. Você pode ter o fêmur deslizando sobre a tíbia. E seria movimento de cadeia fechada. A tíbia fica paradona lá no chão, você tá agachando, a tíbia tá parada. Quem tá se movimentando, quem tá fazendo o movimento agora é o fêmur.
Se o fêmur, por exemplo, for fazer o movimento, é o convexo deslizando sobre o côncavo. Então, eu tenho rolamento para um lado e deslizamento para o outro. Olha aqui o fêmur rolando para trás, mas deslizando para frente. Vou tentar fazer aqui de novo, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Ele rola para trás, mas desliza para frente. É isso que acontece. Encostei aqui e fiz merda. Agora, o que poderia ser o contrário? Poderia ser a tíbia deslizando sobre o fêmur. Se fosse a tíbia deslizando sobre o fêmur, nós teríamos o côncavo sobre o convexo. E aí teríamos rolamento e deslizamento para o mesmo lado. O que eu quero que vocês entendam aqui também é o seguinte. Olha aqui. Aqui o fêmur só tá rolando, ele não tá deslizando, que o movimento de deslizamento é esse aqui. Aqui ele só rolou para trás. Se ele só rolasse para trás, ia chegar uma hora que ele ia sair dos platôs tibiais. Eu quero isso? Não, não quero. Isso não pode acontecer. Isso seria uma luxação. Então, o que acontece? Nesse momento aqui que o fêmur tá rolando para trás, eu tenho um ligamento aqui que não deixa esses dois se afastarem. Ou o fêmur vir para trás, ou a tíbia vir para frente. Quem que é? Ligamento cruzado anterior. Então, nesse momento, o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, se tensiona e não deixa mais o fêmur só rolar para frente. Ele começa a puxar para o fêmur também deslizar. Não deixa só rolar para trás, faz o fêmur também deslizar para frente. E é por isso, então, que acontece esses movimentos de rolamento e deslizamento. Voltando aqui no slide que eu pulei, então, nós temos, né, um rolamento que é posterior e um deslizamento que é anterior. O deslizamento, ele só começa a acontecer, então, quando eu vejo a tensão do LCA, ok? E aí, então, na extensão, é o contrário. Na extensão, a minha tíbia, o meu fêmur, na verdade, né, rola pra frente, então vai ser o contrário. O meu fêmur vai rolar pra frente na extensão, o LCP vai esticar, vai tensionar e vai começar a puxar, né, que é o caso aqui de trás. Aí, agora, na extensão, ela rola pra frente, o LCP tensiona e puxa pra deslizar pra trás. Aí, isso aqui, pessoal, são dois conceitos importantes da gente diferenciar, que é a rotação axial da rotação automática. Então, a rotação axial, ela é uma rotação que eu consigo fazer todas as vezes que meu joelho está a 90 graus de flexão. Então, eu consigo rodar o meu joelho para dentro, a tíbia, né, para dentro e para fora, todas as vezes que meu joelho está em flexão. A rotação automática, ela é diferente. Ela é uma rotação que acontece no final do movimento de extensão ou no início do movimento de flexão, que é o movimento de travamento e destravamento do joelho. Então, quando você estende o seu joelho completamente, a sua tíbia também roda lateralmente um pouco e trava o seu joelho. E é por isso que você não vai conseguir fazer voluntariamente os movimentos de flexão e extensão. Quando você começa a fletir, o músculo poplíteo contrai, destrava, roda a tíbia agora medialmente para destravar, e aí sim você vai conseguir fazer o movimento de rotação axial. Então, essa rotação axial, ela é uma rotação que você consegue fazer voluntária se o seu joelho estiver em flexão. Já essa rotação automática, o movimento de travamento e destravamento, ele não é voluntário, ele é um movimento que acontece devido à biomecânica do seu joelho. Aqui só falando do mecanismo de sustentação do peso, o centro de gravidade ele passa anterior à linha de ação do joelho, eu já disse para vocês, e dessa forma, o tempo inteiro ele está querendo fazer o quê? Estender o seu joelho. Então, esse torque ele é contrabalanceado pelas estruturas posteriores do joelho, que não permitem que o seu joelho fique em hiperextensão. Então, aqui só mostrando, ó, a linha de ação da gravidade passa anterior a S2, olha aqui, ó. Anterior a S2, passa atrás da articulação do quadril. Se ela passa atrás da articulação do quadril, ela quer o tempo inteiro estender o seu quadril, e é por isso também que eu tenho um complexo ligamentar anterior forte no joelho. Passa, então, atrás da articulação do quadril, na frente da articulação do joelho e na frente da articulação do tornozelo. Então, se ela passa na frente da articulação do tornozelo, o torque dela é extensor, ela fica querendo o tempo inteiro dobrar seu joelho para frente. Você não faz isso, você não dobra o seu joelho para frente, porque você tem um complexo passivo ligamentar de cápsula aqui posterior bem forte. E aí, aqui por último, a articulação patelo-femoral. A articulação patelo-femoral é entre a patela e o fêmur. Ela é uma articulação, né, que tem a menor grau de congruência, né, ou seja, de
de casamento, né, vamos dizer assim, de contato entre as duas superfícies, a patela e os côndilos femorais. A posição vertical da patela, pessoal, ela fica no espaço, né? Vamos ver aqui uma figura. A patela, ela fica no espaço, ela fica segurada aqui, ó, por dois tendões. E a altura desses dois tendões é que vai determinar, então, o posicionamento adequado da patela. Esse posicionamento, calcular isso, a gente chama de índice de Insall. O que é o índice de Insall, então? O índice de Insall é isso. O tendão quadricipital tem que ser de uma altura para uma altura de 1,2 para o tendão patelar. Se eu tiver uma desproporção, a minha patela vai ser alta. O que isso significa? Olha só. Isso significa que se é 1 para 2, 1 para 1,2, se esse aqui for 10, esse aqui tem que ser 12. Ok? O patelar, ele tem que ser um pouco maior que o quadricipital. Se o quadricipital, por exemplo, for menorzinho, essa patela vai ser o que a gente chama de patela alta. É mais comum acontecer isso, o quadricipital ser menor e a gente ter uma patela alta. É importante lembrar que durante a extensão, a patela não encosta nos côndilos femorais. Então, é isso aqui, ó. Durante a extensão, a patela não encosta nos côndilos femorais. E aí, aqui, só voltando, quando o seu joelho, então, tá em flexão, é que começa a encostar a patela no fêmur. Então, só mais ou menos em 20, 30 graus que a patela vai começar a encostar nos côndilos femorais. E, lembrando, eu não tenho um côndilo femoral medial maior, pessoal. Então, para isso, eu vou ter uma faceta medial da patela também maior. Por quê? Porque ela precisa casar, ela precisa de ter essa congruência com o côndilo medial. Se o côndilo femoral medial é maior, a faceta medial da patela também precisa ser maior. Mas, obviamente, acontece de ter mais desgaste também medialmente. Aqui só mostrando, então, eu tenho a faceta medial e lateral, né? Aqui é o lado de dentro, medial e lateral. Então, aqui mostrando duas patelas com tilt. Aqui, ó, essa patela, né, tá um pouco arredada. E aqui, além dela tá arredada, ela tá levantada. Mas vocês vão ver melhor sobre tilt patelar em ortopedia, por exemplo. Mas aqui, ó, só esqueci de mostrar, olha como que a faceta medial é maior que a faceta lateral. Justamente porque eu tenho um côndilo medial maior que um côndilo lateral. E aqui, então, só mostrando, a patela em extensão, ela não encosta no fêmur, mas à medida que eu faço flexão de joelho, ela vai mergulhar aqui dentro dessa fossa. Quando ela mergulha aqui dentro dessa fossa, olha só, essa linha de ação do quadríceps aqui e a linha de ação do tendão patelar. Se eu fosse riscar, pessoal, aquela resultante dos vetores, ó, risquei a paralela de cima, risquei a paralela de lado. Quando eu faço as paralelas e desenho a resultante, olha como que aumenta muito a resultante aqui de quando o joelho está em flexão, quando comparado quando o joelho está em extensão. Então, sim, quando eu estou em flexão, a sobrecarga na articulação patelar é muito maior. Por quê? Porque a força de reação é muito maior do que quando está aqui com o joelho em extensão. Então, aqui só mostrando alguns estabilizadores, eu já falei com vocês dos retináculos. Retináculo lateral, que é uma expansão do vasto lateral, e o retináculo medial, que é uma expansão do músculo vasto medial. Além disso, eu tenho o tendão quadricipital e o tendão patelar, que, né, a posição deles é que vai determinar a altura da patela. Além disso, falei com vocês, quando eu estou em extensão, a patela se articula muito pouco com o fêmur, ela fica muito instável. E se esse indivíduo, então, tiver o joelho recurvado, o joelho em hiperextensão, aquele joelho mais para trás ainda, vai afastar mais ainda da patela e ela vai ficar mais instável ainda. A estabilidade médio-lateral da patela, a gente consegue movimentar a patela. Então, se você tiver com o joelho completamente relaxado, isso não significa segurar sua perna, o seu joelho tem que estar completamente estendido. Mas não adianta você ficar segurando esse joelho estendido no ar, porque aí você vai ter ação de contração isométrica do músculo quadríceps, que não vai deixar você movimentar sua patela. Então, você precisa colocar sua perna relaxada, senta com a perna esticada no chão, ou com a perna esticada em cima da cama, ou estique a sua perna e coloque uma cadeira embaixo do seu pé. Você vai conseguir movimentar a patela livremente e o tanto que você movimenta corresponde a mais ou menos metade da largura dela. As forças, né, na patela, a gente tem uma linha de ação. Eu já mostrei pra vocês, vou só passar aqui pra frente pra gente lembrar. Eu já falei pra vocês que o fêmur, ele não é em pezinho, né? Ele é, então, ligeiramente inclinado. Então, se eu pegar a linha de ação do quadríceps, que é essa daqui,
e a linha de ação do tendão patelar, que é aqui, a minha patela, o tempo inteiro ela está sendo puxada para fora. Por quê? Porque é o vetor resultante. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. O resultante é sempre estar puxando um pouquinho para o lado. Esse pouquinho para o lado é normal. Esse ângulo que surge aqui, ó, se a gente traçar uma linha de ação do quadríceps e essa linha vertical, forma um ângulo aqui que eu chamo de ângulo Q. Esse ângulo, ele é normal de existir, tem que ter essa diferença. A patela, ela fica o tempo inteiro sendo puxada mesmo pro lado. O que não pode acontecer é ter isso demais. Por que pode ter isso demais? Vamos voltar aqui. Pode ter isso demais, por exemplo, por uma fraqueza de vasto medial oblíquo. O que é o vasto medial oblíquo? O vasto medial oblíquo, deixa eu ver se tem aqui. Não vai ter. O vasto medial oblíquo, ele é um músculozinho que fica aqui, ó. O músculo vasto medial não é aqui, não vai ficar medialmente a perna. O vasto medial oblíquo é uma parte do vasto medial, onde as fibras dele são mais oblíquas. E ele puxa, ajuda a puxar essa patela para dentro, não deixando ela vir para fora, já que as forças resultantes puxam ela um pouco para fora. Então, esse vasto medial oblíquo puxa ela para dentro e não deixa ela ficar lateralizando. Se o indivíduo tiver uma fraqueza de vasto medial oblíquo, essa patela vai acabar vindo para fora. Então, aqui eu falando, né, esse ângulo que eu ando, ângulo quadricipital, eu traço uma linha que vai da espinha ilíaca ao centro da patela, vai da espinha ilíaca ao centro da patela, e outra que eu traço que vai do centro da patela à tuberosidade da tíbia. Ao centro da patela, a tuberosidade da tíbia. É uma linha verticalzinha aqui, ó. E aí, eu formo, então, o meu ângulo Q, que tem que ser mais ou menos de 15 graus. Esse ângulo aqui tem que ser mais ou menos de 15 graus. Mais que isso ou menos que isso é um problema. O que mais acontece é esse ângulo ser maior, a patela lateraliza muito, e aí eu começo a ter um desgaste lateral da faceta da patela. Quais que são, então, os problemas que podem levar a um aumento da lateralização da patela? A gente já viu que é natural. O tempo inteiro ela tá sendo... O nosso joelho, ele é naturalmente um pouco valgo. Isso é normal. É natural de todo indivíduo o joelho ser um pouquinho valgo o tempo inteiro. Vou voltar aqui, ó. Por quê? Porque eu já disse pra vocês que o fêmur não é totalmente vertical, que ele é um pouco inclinado pra dentro aqui, ó. A parte do joelho, naturalmente, ela já é um pouco inclinada. Então, nós temos um valgismo que é fisiológico no joelho e que a gente já viu que é de 5 a 10 graus. Menos do que isso, a gente vai ter um joelho varo. Mais do que isso, a gente vai ter um joelho valgo. Então, quais que são essas forças? Se eu já tenho uma tendência, né, de ter o fêmur um pouco inclinado assim, a gente já viu que existe, então, essa tendência da resultante aqui ser uma força que puxa para fora essa patela. O que pode agravar isso? Um joelho mais valgo. Se o joelho for mais valgo do que deveria, do que os 5 ou 10 graus, olha aqui, ele vai estar mais para dentro ainda, então eu vou ter uma força maior puxando para cá, uma força maior puxando para cá, a tendência da patela de se lateralizar é menor ainda. Ou eu posso ter uma diminuição de força, de ativação do vasto medial oblíquo, que é aquele músculozinho, a parte oblíqua do músculo vasto medial. Se ele também tá fraco e não tá puxando a patela o tanto que devia para dentro, vai ser ruim. Ou ele tá fraco, ou quem é lateral aqui tá mais forte, que é quem? O vasto lateral e o trato iliotibial. Se eles também estiverem mais fortes, é um problema. E por fim, a pronação excessiva. A gente vai ver na outra aula, na próxima aula teórica, que é pronação excessiva de tornozelo. Mas é o que a gente chama de pé chato, tá vendo? O arco plantar medial tá completamente desabado, não tem aquela curvinha que dá com o chão. Se o indivíduo for assim, ele vai provavelmente ter um joelho valgo e provavelmente vai também ter o ângulo Q dele aumentado. E aí, para acabar, pessoal, só mostrando as forças, né, de sobrecarga na patela. Quando você caminha, a sua patela aguenta uma força de mais ou menos 0,3 vezes o seu peso corporal. Se você subir uma escada ou descer, isso vai quase de 3 a 4 vezes, né, que aumenta o peso corporal. E se você agachar, então, 7 vezes o peso corporal. É por isso que a gente discutiu sobre esse agachamento quando a gente falou de ritmo lombopélvico. O ritmo lombopélvico, ele tem que ser utilizado, sim, quando você vai pegar um papel, uma folha, um objeto leve, pequeno no chão. Porque o ritmo lombopélvico, ele é fisiológico e ele tem que ser trabalhado. Se para qualquer movimento leve, simples, você agachar, todas as vezes que você agacha, olha como é que você aumenta a força de sobrecarga na sua articulação patelofemoral. Daqui a pouquinho, esse paciente, né, você tá com problema no joelho por causa de estar agachando toda hora para exercícios leves, para
carregar cargas pequenas. Então, é óbvio que se você vai pegar um peso de 20, 30 quilos, você não vai pegar no ritmo lombopélvico, que é flexão de quadril e de coluna. Você vai agachar. Mas, do contrário, para pegar objetos leves, a gente precisa trabalhar o ritmo lombopélvico e fortalecer essa musculatura nos nossos pacientes, porque ele é um ritmo fisiológico feito para ser utilizado. Se ele não for utilizado, os músculos daqui a pouco enfraquecem, encurtam, e aí o paciente vai ter que agachar toda hora para isso e rapidinho ele volta com problema no joelho. Ok, pessoal? Bom, é isso, 1h e 5 minutos de aula, mais ou menos 1h, como eu tinha prometido. Qualquer dúvida, pessoal, a gente vai ter agora aula prática, né? A aula semana que vem vai ser prática de quadril e de joelho. Então, nós vamos tranquilamente, qualquer dúvida que vocês tiverem vendo essa aula, e anotem. Espero que vocês tenham feito todas as anotações, tudo que vocês querem tirar de dúvida na próxima aula. E aí, a gente se vê, então, na próxima aula prática sobre joelho, para tirar também as dúvidas de vocês dessa aula teórica, tá bom? Não deixem de perguntar, não deixem de deixar as dúvidas pra mim, tá bom? E eu tô parecendo aquelas blogueirinhas. Não deixem de comentar no meu canal, não deixem de estar presentes na minha próxima gravação, tá bom, pessoal? Beijo!